Esse fogo aqui me faz lembrar de uma outra situação onde Jesus aparece para os seus discípulos a terceira vez. Ele faz uma fogueira, assa um peixe, um pão. Claro que aqui nós não temos um peixe, porque eu não pesquei um peixe, não consegui. Mas Jesus tinha um peixinho aqui assando, um pão para os seus discípulos. E logo que Jesus chama Pedro e os discípulos que estão no barco para vir comer um café da manhã, ele faz uma pergunta para Pedro. E essa história se encontra lá em João 21, de 15 em diante. Diz lá que Jesus pergunta a Pedro: Pedro, você me ama mais do que estes? E Pedro responde: sim, eu amo o Senhor. E claro que Pedro, quando ele chega neste cenário aqui, onde ele vê o peixe, vê o pão, ele se lembra de várias situações que passaram com Jesus e ele. Ele vai lembrar quando ele olha para aquele pão, para aquele peixe, dos milagres que Jesus fez. E onde ele também deu uma de herói, dizendo que Jesus, aonde tu fores eu irei, eu morrerei por você. Quando Pedro também olha para essas brasas aqui, ele lembra de uma mesma fogueira onde ele negou Jesus 3 vezes. Então Pedro, ele estava, eu creio que com o coração apertado ao conversar com Jesus. E porque, obviamente, né, foi a última coisa que Pedro fez, foi negar o Mestre. E quando Jesus olha para Pedro, aquele olhar de reprovação, Pedro, ele desmonta e sai chorar. Mas aqui está Jesus de novo, dizendo assim: Pedro, você me ama? E Pedro responde: sim, mestre, eu te amo. Então, toma conta das minhas ovelhas. Mas Jesus pergunta a segunda vez para Pedro: Pedro, você me ama? E Pedro: sim, mestre, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Aí Jesus pergunta a terceira vez: Pedro, tu me amas? Aí Pedro dá aquela murchadinha assim: mestre, tu sabes. E eu vejo nessas perguntas de Jesus, o que Jesus estava tentando fazer a resgatar o ministério, resgatar a Pedro naquele momento. Tá certo que Pedro negou Jesus, por isso que Jesus estava dando uma segunda chance para ele, dizendo assim: Pedro, você quer continuar comigo? Você quer estar comigo? Você quer fazer parte? E Pedro diz que sim. Então Jesus fala para ele: então venha comigo. Foi a última coisa que Jesus fala para Pedro: venha comigo. Eu vejo que para você e para mim, quando a gente às vezes se afasta do Senhor, quando a gente às vezes faz igual Pedro, muitas vezes na verdade, a gente nega o Senhor, quando a gente dá mais importância para as coisas do mundo, quando a gente diz não às coisas de Deus, é uma maneira de você negar a Cristo. E Jesus, através dessa história, está dizendo assim que há uma segunda chance para mim e para você. Há uma segunda chance para restaurar aquilo que uma vez já existiu. E você pode ser restaurado, pode voltar àquele primeiro amor. E Pedro, ele foi restaurado, sentiu o perdão do Mestre, convidando ele para voltar. É quase dizer assim: eu te perdoo. E Jesus quer falar para você hoje que ele perdoa você por às vezes negar, por às vezes se afastar de Deus. Ele está dizendo assim: volta para mim, volta para mim, vem, vem. E fica a sua decisão de você voltar para os braços do Senhor. Pedro teve a sua segunda chance, e você também pode ter a sua. E quem sabe não é hoje a chance onde você vai dizer assim: sim, Jesus, eu te amo, eu quero voltar.